Hoje eu vou te ensinar. Nossa senhora, engasguei aqui. Hoje eu vou te ensinar uma estratégia simples que eu usei para passar em 5 concursos públicos federais. Na verdade, mais do que isso, é uma estratégia que eu utilizei para poder sair do carreirão do executivo e chegar no topo do funcionalismo público federal, né, do executivo federal, com um salário de mais de 20 mil reais. E essa estratégia é tão interessante porque não é só a minha experiência, né? É a experiência que eu venho acumulando ao longo do tempo também com os mentorados. E você vai ter uma ferramenta para entender meio que um passo a passo, né? Eu procurei deixar bem didático, né? Na verdade, observando a minha trajetória, a trajetória de outros mentorados que eu acompanhei até a aprovação e definir esse roteiro, um passo a passo para você poder entender, primeiro, em que momento você está, né, te dar um pouquinho menos de ansiedade para você entender qual que é o próximo passo que você tem que dar, qual o caminho que você tem que seguir, certo? Então você vai ter uma espécie de roteiro, é uma estratégia simples, né? Muitas coisas que você vai ver aqui, você vai falar assim, pô, né? Pode ser até um pouco óbvias, e claro, né? Você pode até ter ouvido falar em outro lugar, mas tudo bem encaixadinho para você entender de uma forma muito clara quais são os passos que você tem que seguir, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu costumo dizer que o concurso público revolucionou minha vida e eu estou aqui para que o concurso revolucione também a sua vida. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Ao que interessa. Então essa estratégia é a estratégia que eu chamo de o edifício da aprovação, são os 3 andares da aprovação. Certamente já deve ter ouvido eu falar isso em algum outro vídeo, mas hoje eu quero te trazer mais detalhes, certo? Explicando também como que eu uso, né? Como que você pode aplicar isso na sua vida de uma maneira bem prática. Então são 3 andares para aplicar para aprovação. Porque o que acontece? Quando a gente fala de concurso, geralmente o que você tem em mente? Né? O seu objetivo é passar em concurso, né? Ninguém quer estudar para concurso, né? O que a gente quer é passar e ganhar o salário no final do mês, essa é a realidade. Só que a gente tem que estudar, né? Então, acaba que a gente acaba criando umas falsas ideias, umas falsas expectativas que nos atrapalham mais do que nos ajudam, né? A expectativa de aprovação, às vezes, fora muito uma aprovação muito rápida, né? Às vezes em pouco tempo, em pouquíssimos meses, que você consiga se esforçar mais do que realmente você consegue, e aí você acaba ficando ansioso, você se cobra às vezes muito, ou então você tem até tempo, mas não consegue dar resposta para aquilo que você gostaria. Por exemplo, às vezes você tem um dia inteiro para estudar, mas não consegue estudar e fica ansioso também. Então, acaba que o concurso público se transforma numa montanha-russa de emoções, né? Você não consegue ficar vamos dizer assim, emocionalmente equilibrado. E o meu objetivo aqui é te dar essa ferramenta. Então, pensando aqui, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro pilar da sua aprovação? O primeiro pilar da sua aprovação é estudar todos os dias. Deixa eu só verificar aqui se está certinho. É estudar todos os dias. Então, você tem que ter uma rotina na qual você consiga ser constante nos estudos. O terceiro pilar é evoluir, o segundo pilar é evoluir e o terceiro fazer provas. Então, vamos lá. O que é estudar todo dia? Então, se o primeiro andar é estudar todo dia, a gente tem uma escadaria aqui, vamos dizer assim, né? A gente tem alguns degraus que você precisa superar até chegar no topo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que você está começando a estudar do zero hoje. Você nunca estudou para concurso. Deixa eu só abrir aqui para ver se está vindo certinho lá no canal. Você nunca estudou para concurso. Você vai começar agora do zero. Qual que é o seu primeiro objetivo? O seu primeiro objetivo é ser constante. É estudar todo dia, entendeu? E aí você tem que ser muito honesto consigo mesmo. Primeiro, de onde eu estou partindo? Se você está estudando do zero, seu primeiro objetivo é estudar o máximo que você puder. Se você puder estudar 10 minutos, ok. Puder estudar 30 minutos, ok. 1 hora, melhor, enfim. Mas entenda, o objetivo aqui é que o estudo faça parte do seu dia. Assim como você toma banho, escova o dente, você estuda todos os dias. Esse é o primeiro objetivo que você tem que perseguir. Seu primeiro objetivo não é passar no concurso. Seu primeiro objetivo não é ter o melhor material na mão. Seu primeiro objetivo não é ter as condições ideais, certo? Ter o melhor método. Não, seu objetivo é ser constante. Na hora marcada, no ambiente previamente definido, você senta e estuda. Esse é o primeiro objetivo que você tem que ter em mente. E por quanto tempo? Você tem que fazer isso aí todos os dias, né? E aí você pode definir a rotina melhor para a sua vida. Por exemplo, o que eu fiz ao longo da minha preparação, ao longo das minhas 5 aprovações? Num primeiro momento, eu estudava na parte da manhã, cerca de 1 hora, em 2 horas em média, certo? Trabalhava à tarde, ainda morava na casa dos meus pais, na casa da minha mãe. Era um momento mais tranquilo da minha vida. Então, era assim que eu estudava. Eu tinha até mais tempo para estudar, mas como eu falei, eu não conseguia estudar tanto quanto eu gostaria ou quanto eu deveria. Na verdade, também eu
eu era até um pouco acomodado, vamos dizer assim, né? Eu preocupava muito com a constância, vai. A minha preocupação, intuitivamente, não é assim, não foi de uma maneira, falei, não, eu vou focar na constância, mas intuitivamente foi o primeiro desafio que eu tive que superar, a constância. Então esse é o seu primeiro desafio, constância. E não adianta você querer começar com uma carga muito pesada, entende? Começa com 30 minutos, começa com 1 hora. Conseguiu estudar 1 hora? Aumenta a carga. Eu vou falar mais sobre evoluir estudos depois. Mas você tem que começar de uma maneira que seja fácil para você, que você consiga executar, que você consiga ter as suas primeiras vitórias. Entendeu? Que você consiga ir lá, pô, não, consegui. Sabe, você chegar no final do dia e falar, não, cumpri o meu dever. Sei que não é, claro, a quantidade ideal, já vou falar mais disso. Na próximo degrau já é esse, mas eu cumpri meu dever. Então, seu primeiro dever é esse, tá? Esqueça de tudo e se preocupe em ser constante. Todo dia sentar e estudar com o material que você tiver na mão, né? Você pode resolver questões, você pode ler um PDF, você pode assistir uma videoaula, não importa nesse momento. O que importa é você repetir o ato várias vezes até ele se tornar, de certo modo, como dizem por aí, né? Uma segunda natureza, né? Você fazer aquilo meio que sem pensar já, tá joia? Depois, beleza, Jefferson, eu sou constante aqui, já consigo estudar. Você tem que ter uma carga horária razoável, que já é justamente isso que eu já ia falar aqui agora. Né? E quando se trata de concurso, você pode ter um número, eu gosto de trabalhar com umas 15 horas por semana, que daria 3 horas de segunda a sexta. É um número que eu julgo razoável, de 2 a 3 horas. Né? É um número bom, né? É um número que foi na maior parte da minha trajetória, foi o tempo que eu estudei, eu sempre conciliei trabalho e estudo. É uma carga horária que permite você estudar uma quantidade razoável de conteúdo, que você permite. Para quem trabalha é possível muitas vezes conciliar, às vezes não, né? Às vezes você vai ter que diminuir um pouco sua carga horária. Para quem não trabalha é um belo, carga horária também você pode tentar aumentar, mas fato é um bom número que eu percebi na minha trajetória, que eu percebo na vida dos meus mentorados, tá? E aí você perceber que assim, você vai variar, né? Você vai ter essa meta e vai variar, mas você tem que ter esse objetivo. Por quê? Por que você tem que ter uma carga horária razoável? Estudar para concurso é como se você fizesse uma faculdade. Pensa comigo se você faz uma faculdade de Direito estudando, assistindo aula 30 minutos por dia, ou até 1 hora. Quando que você vai terminar essa faculdade? Porra, vai demorar pra caramba, né? Pensa aí, você fez 4, 5 anos aí para fazer a faculdade, na graduação, e tendo ali, geralmente você vai ter, se você estuda à noite, você vai ter 4 horas por dia, né, de segunda a sexta. Então imagine se você estudar só 1 hora, o tempo que não iria levar. Isso para qualquer formação. E concurso não é diferente. Concurso, muitas vezes, você vai ter um edital de uma graduação. Por mais que você seja formado naquela área, às vezes você vai precisar estudar mais, outras matérias que você não viu na faculdade, matérias diferentes. Então, você precisa de uma carga horária razoável para você conseguir aprender coisas novas e não esquecer dessas coisas que você aprendeu. Então, por isso que a carga horária tem que ser razoável, né? Isso é um dos ajustes que eu mais faço na Mentoria Revolucionários, né? Para quem não sabe, meu programa de Mentoria Revolucionários é onde eu te ajudo, né, a ajustar tanto foco, rotina, método e material para acelerar a sua aprovação. E é muito comum ajustar justamente a meta. Pô, se você não está conseguindo estudar, é você ser constante. E às vezes eu faço até um desafio. Eu falo, cara, o seu objetivo é resolver uma questão por dia. Uma questão por dia. Para quê? O objetivo é justamente desafiar mesmo. Porque você vai pôr uma questão por dia, qualquer pessoa consegue. Concorda comigo? Só que aí você não vai ficar só em uma questão, você vai acabar estudando mais. Então você pode usar isso até para se desafiar, muitas vezes, quando você está no desafio da constância. É constante? Aí você tem que começar a procurar uma rotina razoável. E entendendo que é um processo, né? Ninguém nasce pronto. Ao longo do caminho que você vai se desenvolvendo e ficando cada vez melhor. Tá joia? Qual que é a segunda etapa, terceiro degrau? Então o primeiro degrau é esse, subindo a escadinha aqui. O segundo é uma carga horária razoável. Depois, rodando. O que é rodando aqui? Qual que foi o primeiro erro que eu cometi quando eu estudei para concurso? Eu peguei um livro, uma tolete, desse tamanho aqui assim, ó, mais ou menos, e estudei só ele para a prova. Só ele para a prova. Só a matéria que era específica da minha área. Entendeu? Não estudei as outras matérias. E chegou na hora da prova, o que aconteceu? Caiu uma questão desse livro. Né? Uma questão. Então, eu estudei com a carga horária, eu fui constante, estudei com a carga horária razoável. Só que qual que foi? Eu não cumpri este pilar. Eu fui constante, tinha uma carga horária razoável, mas eu não rodava as matérias, eu não estudava as matérias do meu edital. E mais do que isso, né, eu não rodava as etapas de aprendizagem também, que basicamente é teoria, questões e revisão. Eu só fiquei na teoria de uma matéria só. Então eu não cumpri esse degrau. Se eu não cumpri esse degrau, não adiantava de nada. Entendeu?
Então, o segundo degrau é, você tem que rodar as matérias que você vai estudar para o seu edital, e aí você vai perceber que vai ter um conjunto de matérias que vai te acompanhar. Tem que ter, na verdade, né, que vai te acompanhar do seu primeiro dia de estudos até o último dia. Foi o que aconteceu comigo e é o que acontece na maioria dos aprovados. Porque assim, você vai ter que... Eu já estou adiantando uma coisa que eu vou falar aqui. Mas fato é, você vai rodar um conjunto de matérias. Lembra que eu falei da ideia da graduação? É igual a graduação lá. Você não pode... Você vai fazer uma graduação, então você tem aquele conjunto de matérias que você tem que dominar. Então você vai estar rodando essas matérias para ir se aprofundando, para não esquecer essas matérias. Se você não rever, você esquece, enfim. Então, tenha em mente que você tem que estar rodando e aqui treinando. Quando eu falo treinando se o seu concurso tem discursiva, você tem que treinar discursiva. Né? Essa semana mesmo eu vou estar fazendo treinamento para a fase oral. Né? Eu tenho uma mentorada que passou para a fase oral da magistratura estadual e a gente vai fazer um intensivo, né? Para ela poder arrebentar na prova. Então, tá treinando, tá treinando. O dia da prova tem que ser assim, mais um dia seu, um dia normal. Entende? O que você faz no dia da prova é que você já está fazendo todos os dias de certo modo, né? Você já treinou aquilo, você já tem... É claro que a gente não vai conseguir simular 100%, mas você vai lá e repete. É igual a questão de escrita. Você não pode escrever só no dia da prova, você já tem que estar habituado a escrever o formato do texto, se é uma dissertativa argumentativa, se é uma questão discursiva, os conteúdos que prováveis de cair, você tem que treinar antes. Então o treinamento faz parte também. Então aqui rodando, e por isso que eu coloquei treinando também. E qual que é o último degrau? Aqui é o erro que muita gente comete. Muita gente é constante, tem uma carga horária razoável, roda as etapas, né, de aprendizagem, as matérias, e às vezes até treina, às vezes não, às vezes até treina, mas erra aqui. O que é esse erro aqui? Vamos pensar no seu estudo para concurso como se fosse uma viagem. Entendeu? O seu destino final é o órgão que você quer passar. Então você está lá na rodoviária e você vai ter que escolher uma direção para onde você vai. Né? Então você pode ir, eu estou aqui em Brasília, eu posso ir para São Paulo, posso ir para o Nordeste, eu posso ir para Porto Seguro, posso ir para Salvador, né? Eu posso definir. Eu tenho que definir uma direção que eu vou. Do mesmo modo que eu tenho que escolher um concurso. Aí eu vou lá e falo assim, poxa, quero ir para a praia, vou para o Rio de Janeiro. Pego um ônibus e vou para o Rio de Janeiro. No meio do caminho eu falo, não vou para o Rio de Janeiro mais não. Agora eu quero ir para Salvador. Pego outra passagem e vou para Salvador. Quando eu estou perto de chegar em Salvador, o que eu faço? Escolho outro. Quero ir para Salvador, mas não. Agora eu quero ir para Florianópolis. Desço. E aí eu fico nessa. É o que muita gente faz. A pessoa estuda um dia para o INSS, daqui a pouco estuda para o Banco do Brasil, daqui a pouco estuda para a Prefeitura. Concursos muitas vezes que não tem nada a ver um com o outro. Entendeu? São áreas distintas. Então você tem que ter uma direção. Lembra que eu falei que estudar para concurso, de certo modo, é como se você tivesse uma nova graduação? Imagina, se você toda hora troca. Um dia eu estou fazendo a faculdade de Direito, outro dia eu estou fazendo administração, outro dia eu estou fazendo, sei lá, TI. Eu nunca vou me formar em nada. E na ideia lá também, né, da rodoviária, que eu peguei um destino, eu nunca vou chegar no meu destino, então eu nunca vou chegar no meu concurso. Então o concurso você tem que ter uma direção. Né? Se você é constante, razoável, rodando, mas não tem uma direção, você vai ficar igual barata tonta. Você vai ficar sempre se esforçando, você vai se cansar, você vai se desgastar no processo, mas você nunca vai chegar onde você quer. Então, no meu caso, o que eu já fiz logo de cara? Era TI. E dentro de TI ainda era mais específico. Programação. Entende que dentro da TI tem umas sub-áreas. É muito comum, né? Por exemplo, dentro do direito você tem sub-áreas, dentro da psicologia muitas vezes tem sub-áreas, enfim. No meu caso, era a área de programação, que é o cargo que eu ocupo hoje. Entende? Então, foi basicamente isso que eu estudei do primeiro dia até o último dia. Teve um momento, eu até falei isso na live de ontem, que eu dei uma rateada. Mas eu aprendi a lição, então você tem que estar direcionado. Então esses são os degraus para você cumprir o primeiro andar seu, você construir o seu primeiro andar da aprovação. Foi assim que eu construí o primeiro andar da aprovação. Eu era constante, eu tinha uma carga horária razoável, rodando e treinando, e tinha uma aprovação, uma rotina direcionada. Foi assim que eu passei no meu primeiro concurso, vamos dizer, né? Eu cumpri esse primeiro degrau e eu passei no primeiro concurso e saí de Montes Claros, morava na casa da minha mãe e vim morar aqui em Brasília. Foi mais ou menos cumprindo essas etapas aqui. Só que aí o que acontece? Cheguei aqui em Brasília. E eu estava já no carreirão do executivo, né? Na época o salário, o salário até hoje eu me lembro, era R$ 2.222 e acho que 72 centavos. Eu lembro que o primeiro elite era R$1.000 e pouco, porque era proporcional, né? Então era um salário bem baixo para a época. E aí, não só para a época, né? Para hoje também. Então o meu objetivo era o topo, era o cargo de elite.
Só que de cara eu já percebi que eu tinha que construir o segundo degrau da minha aprovação. E qual que é o segundo degrau? Eu precisava evoluir. Eu precisava evoluir mais. Eu estava evoluindo aqui, mas eu precisava acelerar a evolução. E aí quando a gente fala de evoluir todo dia, basicamente, o que você pode fazer? Você pode, é como se você tivesse 4 raias aqui, 4 pontos de evolução, vamos dizer assim, né? Não seria 4 raias, seria 4 pontos. Eu faço de uma maneira que vai ficar mais legal aqui, ó. Você pode ir evoluindo nesses quatro aspectos aqui. Então você pode evoluir. Não está indo do jeito que eu quero aqui, mas vai dar certo. Aqui, ó. Pá. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero. Você pode evoluir assim, ó. Então vamos fazer desse jeito aqui, ó. Acho que vai dar certo. Pá, pá, pá. Tá. Ó, legal. Então você pode evoluir esses 4 pontos. Opa. De novo. Vamos lá. Ó, vamos ver se eu domino o negócio aqui. Pronto, deu certo. Então são esses 4 pontos aqui articulados que você pode evoluir. Certo? Deixa assim, fica mais bonito. São 4 pontos que você pode articular e evoluindo na sua preparação. Então, quando eu falo, por exemplo, de foco, é aquilo que eu falei, você definir um foco. Né? Você tem que definir um foco para qual você quer evoluir. Quando eu falo do foco, você ter muito clara qual é a área, qual o conjunto de matérias que você estuda, e isso você vai refinando ao longo do tempo. Por isso que não está lá no primeiro pilar. O primeiro pilar já está lá de certo modo? Tá, que você tem que ter uma direção. Mas muitas vezes você vai ter uma direção, mas depois você vai refinando esse processo. Então você vai refinando aqui o seu foco, tá certo? Então aqui é uma maneira, né? Muitas vezes você pode, às vezes, sei lá, eu começo estudando, vou dar um exemplo do direito, né? Analista judiciário, mas depois dentro da justiça tem um mundo de coisas que você pode ir refinando isso ao longo do tempo. Então é uma maneira de você ir evoluindo e melhorando a qualidade do seu estudo. Uma outra maneira qual é? Rotina. Melhorando a sua rotina. Isso aqui todo dia você faz. Quando você estuda para concurso, você tem que ter uma certa obsessão de aproveitar as brechas de tempo que você tem e de melhorar sempre. Todo dia ser melhor, todo dia ser melhor, todo dia ser melhor. Então a sua rotina, você tem que chegar no final do seu dia e falar assim, cara, o que foi bom, o que não foi tão bom assim, o que eu posso melhorar para o dia seguinte. Você tem que sair com propósitos claros para o dia seguinte para você fazer. Todo dia, com um olhar sempre de esperança. Pô, eu posso ser melhor amanhã. Então, dentro da tua rotina, você tem que ter esse exame de consciência, você tem que ter esse momento de reflexão para você poder fazer esse ajuste para o dia seguinte. Será que é melhor mudar o horário que eu acordo, o horário que eu treino, enfim. E quando eu falo de rotina é isso, você tem que ter horário para acordar, horário para dormir, principalmente horário para acordar, dormir, você tem que ter os horários mais ou menos definidos. Olha, eu não sou aquele maluco, né, para ter as coisas cronometradas. Às vezes o pessoal, 8 horas tem que fazer. Não, mas assim, você tem, principalmente os inícios e os fins do seu dia, você tem que cuidar. Mesmo que ao longo do dia as coisas meio que vão se acertando. Mas se você começa o dia bem, a tendência é que as coisas se encaixem bem. Então, do ponto de vista de rotina, como é que você evolui todo dia? Principalmente a quantidade, né? A gente está falando de quantidade e de qualidade também, no sentido de você identificar na sua rotina aqueles momentos que você é mais produtivo e que você pode estudar melhor, tá bom? Então, esse é um fator que você pode usar para evoluir o seu estudo, para aumentar a qualidade do seu estudo. Ou a carga horária do seu estudo, achando mais tempo para você estudar, ou se organizando para estudar em momentos que você está melhor, que você está mais descansado, né? Organizar a rotina, por exemplo, às vezes você... O que eu fazia quando eu precisava estudar à noite? Eu encaixava o treino depois do trabalho, chegava em casa, tomava um banho gelado, comia, cochilava e estudava. Então você pode pegar uma dessas atividades, né? Ou um treino, ou um cochilo, né? Ou um banho gelado, ou alguma coisa para te dar um gás à noite, entende? Então são alternativas que você vai encontrando para poder melhorar a qualidade do seu estudo. Método. Do ponto de vista de método, é o que eu falei ali atrás. Você tem que rodar as etapas de aprendizagem e mais do que isso, você tem que dominar. Por exemplo, depois da minha primeira aprovação, eu percebi que eu tinha que melhorar muito meu processo de revisão. Meu processo de revisão, ele era muito safado, né? Praticamente não existia. E como eu queria passar um cargo de elite que tinha dezenas de matérias, então eu tinha que melhorar. Então foi ali que foi o principal ponto, foi a minha principal alavanca de melhora. Foi o método, tá certo? E um outro é a questão do material, você ajustar seu material, entendeu? Você ajustar o material que está de acordo com a sua banca, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua área, entende? Então aqui eu uso muito as questões para auxiliar nesse processo aqui, principalmente porque hoje, igual eu trabalho muito com tech,
muitas questões comentadas que agilizam, a gente consegue agilizar e montar um material, sei lá, vou fazer um concurso para a prefeitura com uma banca às vezes que não é muito conhecida, né, nacionalmente, mas que já fez muitos concursos. Então fica mais fácil a gente montar um material, às vezes até mais rápido que o cursinho. É isso que a gente faz, isso que eu ensino, né, como fazendo mentoria revolucionária. Então, aqui são aspectos para você melhorar. Foco, rotina, material e método. Você sempre tem que estar olhando esses pilares e como que você pode melhorar a cada dia. Às vezes você pode ter um foco, como eu falei no meu caso com a revisão, mas aqui já vai te dar um mapa para você identificar onde você melhora. Tá joia? Terceiro ponto, já caminhando para o final, fazer provas, que é a linha de chegada, né? Chegar lá e passar, terminar sua maratona e conquistar sua aprovação. Tá bom? Esse aqui é a cereja do bolo, é onde todo mundo quer chegar, fazer a prova e passar no concurso. Só que antes disso você tem que cumprir aqueles outros dois pilares, você tem que estar evoluindo, você tem que estar estudando todo dia. Porque qual que é o risco? Você pode parar aqui, você pode ficar estagnado. Eu sou constante, tenho uma carga horária razoável, mas eu não evoluo. Eu sinto que eu não evoluo, Jefferson. É muito comum eu receber esse relato. Eu sinto que eu não evoluo, eu estudo, mas eu sinto que eu não estou evoluindo, eu estou esquecendo das coisas que eu estou estudando, então você está estagnado. Então por isso que você precisa evoluir todo dia. Você está evoluindo todo dia é o seguinte, eu percebo que eu estou construindo a minha aprovação dia após dia. Cada dia de estudo eu estou mais próximo da minha aprovação. Porque aí quando você fizer prova, fica mais fácil de dar um match daquilo que você sabe com o que é cobrado nas provas. Quanto mais você sabe, maior a probabilidade de que aquilo seja cobrado na prova. Entende? E aí, tem algumas coisas que são importantes, que é a seguinte, prova você aprende fazendo, você tem que fazer provas, tá? Principalmente se você não tem experiência no mundo dos concursos, está começando agora. É importante você ganhar essa bagagem. Depois de um tempo você se acostuma, mas você aprender a lidar com o nervosismo. Às vezes tem muita gente que fica estudando para um concurso, às vezes uma preparação mais longa, de vários meses, e não faz prova ao longo do caminho e está começando agora, no dia da prova fica muito nervoso, não sabe lidar com isso. Então é importante você fazer provas, entende? Você se acostumar, principalmente se você está começando do zero. Entender que o seu objetivo é botar seu nome na lista, tá? É claro que você pode pensar a questão dos critérios, né? Até tem um vídeo aqui como escolher o concurso certo para você, mas o seu primeiro objetivo é colocar o nome na lista. Entenda isso. Esse é o seu primeiro objetivo. Depois você vê questão salarial. Por exemplo, não ganho nada, ganho zero e quero ser servidor público. Ou estou na iniciativa privada e quero me tornar servidor público. Tenta todos os concursos da sua área, poxa. Por quê? Do momento que você faz o concurso e do momento que você, se você passar, obviamente, né, é nomeado, pode passar muito tempo, então pode ser que aquele cargo aumente o salário, pode ser que naquele momento, aquela oportunidade que não era tão interessante lá atrás, se torne interessante. As coisas mudam muito rápido e você ter um nome na lista de aprovados é muito bom, entendeu? Então é fazer prova, e aí você vai fazendo prova. Às vezes as pessoas ficam perdendo muito tempo. Mas o salário é baixo, mas não sei o que. Tá, mas você não sabe como é que vai ser quando te nomear, quando você for nomeado. Entende? E por isso que eu aconselho fazer todas as provas do seu foco. Tá joia? Então basicamente esses são os 3 pilares da estratégia que eu usei para passar nesses 5 concursos. Eu fiz todas as provas da minha área. Basicamente o que eu fiz? No primeiro momento eu fazia tudo que tinha, saía de concurso. Depois que fui aprovado no carreira, eu já não fazia concursos mais com o mesmo salário, só faria concurso com salário maior. E assim eu fui fazendo ao longo do tempo. Mas o objetivo é esse, é você fazer os que saem da sua área. Tá joia? Espero que esse conteúdo seja útil para você, tá bom? Nesse sentido, de escolher o foco, de fazer uma escolha certa, de ajustar a direção, que eu sei que é uma dúvida que muitos de vocês têm, eu vou sugerir um vídeo aqui como fazer a escolha certa. Entendeu? Para você não perder tempo estudando para um concurso que nunca vai sair, ou um concurso que é muito improvável, né? Ou se você precisar ajustar a sua área, lá eu te dou informações para você fazer esse ajuste aí de direção nos seus estudos. Eu vou indicar esse vídeo aqui, então já pode partir para ele, que ele vai ser muito útil na sua aprovação, na sua trajetória, tá joia? Espero que o conteúdo seja útil e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.